Olá, tudo bem? Hoje a aula será sobre contabilidade financeira e contabilidade gerencial. Então, com relação à parte que a gente já viu anteriormente, só para a gente fazer um link de todas as aulas. A gente vem fazendo uma crescente, né, do planejamento, planejamento geral do negócio, tudo que você vai precisar analisar para fazer a gestão da sua empresa, do seu hospital, da sua clínica. E aí, a partir daí, aqui nas aulas, a gente focou na parte financeira, na parte de gestão financeira, na parte de planejamento financeiro, na parte de custo, quais são os custos que você tem que levar em consideração, como dividir esses custos. E aí a gente vem entrando na parte de financiamentos e empréstimos, para quê? Para você manter o fluxo de caixa positivo da sua empresa. Então, se você não consegue reduzir os custos da sua empresa para você ter uma maior entrada, uma maior receita na sua empresa, você parte então para a antecipação dos recebíveis ou se não financiamentos e empréstimos. Então, existem essas possibilidades para você fazer da continuidade no seu planejamento financeiro. A partir daí, feito tudo isso, a gente vai fazer a parte da gestão de análise contábil. Então, para que fazer análise contábil? Eu tenho um contador, ele que faça. Não, ele vai fazer análise contábil. Só que a gente precisa entender de tudo que está acontecendo na nossa empresa. Então, a parte dessa análise, você não vai precisar fazer o lançamento contábil. Você vai pegar pronto, que é o fluxo de caixa, a demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial. Então, são os principais demonstrativos que você vai pegar para você analisar, para saber a saúde da sua empresa. Então, você mexe com saúde, mas agora a gente vai ver através dos números da sua empresa, se ela está indo bem ou não. Se o seu balanço patrimonial mostra que você tem um capital bom na sua empresa, se você vai conseguir mantê-lo por bastante tempo, se você já teve um retorno, se a sua taxa de retorno já foi suficiente para você começar a gerar lucros na sua empresa. Então, começando a estudar agora a contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial, por sua abrangência, possibilita a análise mais aprofundada de informações contábeis e consiste, assim, em uma ferramenta que vai subsidiar o seu processo de decisão na sua empresa. Então, é possível afirmar nesse sentido que a contabilidade gerencial se relaciona com os planos e estratégias da empresa, acompanhando, a partir daí, as análises de relatórios contábeis e, por consequência, a situação financeira do seu negócio. Então, por que estudar contabilidade gerencial? Porque a contabilidade que vai envolver a parte financeira e a parte de custos da sua empresa. Então, a contabilidade gerencial vai fazer esse ciclo, vai estudar a contabilidade financeira e a contabilidade de custos. Então, envolve algumas ferramentas de planejamento estratégico que a gente pode pesquisar agora e verificar quais são as ferramentas disponíveis no mercado. Então, tem ferramentas que vão incluir a parte financeira, a parte do cliente, a parte dos processos internos do negócio e o aprendizado e o crescimento para alcançar a nossa visão, a visão da sua empresa, como sustentar a habilidade de mudar e de progredir com relação aos seus atendimentos, com relação aos seus retornos. Então, quem é o cliente? Como fazer para o seu financeiro ter sucesso? Através dos seus financiamentos, através de novos investidores, o processo interno do negócio. Como satisfazer o seu cliente, em quais processos nós devemos nos sobressair. Por quê? Porque ele dá mais lucro. Então, esse tipo de ferramenta, tipo Balance Scorecard, ele é utilizado para fazer essa análise de todos esses pontos que eu coloquei. Financeiro, cliente, processo interno do negócio, aprendizado. Então, dando uma visão estratégica do seu negócio e principalmente falando da saúde da sua empresa, do planejamento e da gestão financeira do seu negócio. Então, uma das principais utilidades
da contabilidade gerencial é o atendimento ao público interno da empresa, por meio de informações que vão subsidiar o processo de decisão e de apresentação das análises mais amplas da contabilidade financeira. Então, quando a gente quiser verificar como está a parte interna, fazer análise interna, a gente pede a análise da contabilidade gerencial, porque é a análise que vem para os gestores da empresa, para a gente verificar como que está a saúde da empresa. Então, existe essa diferença entre a contabilidade gerencial e a contabilidade financeira. A contabilidade financeira, o público que é impactado é o público externo. Então, são proprietários, credores, autoridades financeiras, reguladoras, tem o propósito de analisar as variações da riqueza patrimonial e controlar os lançamentos financeiros. Então, essa contabilidade financeira, ela vai dar ênfase mais na parte das consequências das atividades que já passaram. Por quê? Mostrando aquilo para o público externo, que a saúde financeira da sua empresa é muito boa, bem uma crescente, você vai facilitar para você conseguir o seu empréstimo, o seu capital de giro, então o seu financiamento. Então, é baseado no que a sua empresa tem de histórico. É por isso que se faz a contabilidade financeira para a parte externa. E a contabilidade gerencial para os gestores. Então, os gestores da sua empresa, da sua organização. Qual o propósito dessa contabilidade gerencial ser mostrada para os gestores? Auxiliar no planejamento, no controle e na tomada de decisão. Então, com ela, fazendo essa análise, você vai poder tomar diversas decisões, porque você vai estar sabendo lá, eu preciso de empréstimo? Eu preciso de financiamento? Não, eu tenho dinheiro no caixa que eu posso investir mais na minha empresa. Então, este processo decisório vai depender da sua leitura dessa contabilidade. Então, eu sei ler, eu vou verificar aqui, vou saber ler e verificar se eu faço ou não empréstimo, se eu invisto ou não mais na minha empresa. A tomada de decisão para o financiamento deve estar sempre estabelecidos nos níveis de financiamento de curto e de longo prazo. Então, uma segunda preocupação igualmente importante é determinar as melhores fontes de financiamento. Então, ainda é necessário realizar alguns questionamentos no momento da tomada de decisão de financiamento, como, por exemplo, qual a taxa de juros? Existem impostos? Então, o imposto de renda é debitado desse financiamento? Eu posso utilizar? Então, existem vários outros impostos envolvidos. Estou dando um exemplo. A tomada de decisão desse investimento em relação com os processos de crescimento e de ampliação de seus negócios. Então, muitas vezes é necessário que a organização realize investimentos utilizando o seu próprio capital. Então, neste caso, precisa ser analisado se o investimento realizado é viável ou não, ou seja, se haverá um retorno sobre o investimento realizado. Aí vem os demonstrativos contábeis. O que tem consta no balanço patrimonial? Então, o balanço patrimonial é um recurso que o administrador pode utilizar em benefício à sua empresa. Por meio dele, pode ser visualizado o grupo de contas responsáveis por grande parte da movimentação ocorrida na entidade, de forma que vai resumir a saúde da sua empresa, auxiliando no controle das atividades e principalmente influenciando na tomada das nossas decisões. Então, esse é o balanço patrimonial. O fluxo de caixa, por sua vez, ele é projetado. Então, o gestor pode programar e acompanhar as entradas e saídas de recursos financeiros, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Pelo fluxo de caixa, o usuário externo pode conhecer e avaliar o comportamento do fluxo de ingressos e de desembolsos de recursos financeiros da empresa em determinado período. Então, aí você tem que escolher qual período. Então, em determinado período, pode ser um mês, pode ser 6 meses ou até mesmo um ano. Então, permitindo assim uma análise mais segura da situação financeira da sua organização.
Agora, o demonstrativo de resultado do exercício, o DRE, possibilita tomadas de decisões mais assertivas, na medida em que reúne e apresenta com exatidão as informações necessárias para avaliar o desempenho da empresa e medir o alcance dos objetivos estabelecidos para cada uma dessas áreas. Então, essa é a diferença de cada um e para que serve cada uma desses balanços, desses demonstrativos. O ponto de equilíbrio vai mostrar quanto é necessário vender para que as empresas igualem as receitas e os custos. Então, a gente já falou um pouco do ponto de equilíbrio. Então, só para revisar um pouquinho aqui. Para calcular a margem de contribuição unitária, deve-se deduzir o preço de venda, os custos do produto. Então, para descobrir o ponto de equilíbrio, então, é necessário dividir os gastos fixos mensais pela margem de contribuição. E aí, a gente vai ver nas aulas presenciais e vai fazer alguns exemplos de como calcular essa margem de contribuição até chegar no ponto de equilíbrio. A partir desse ponto de equilíbrio, você vai saber que a partir daí, dessa margem, sabendo a margem de contribuição, você vai saber quanto você deve vender ou quantos atendimentos você tem que fazer na sua empresa para você obter o lucro. Então, uma forma geral, é para isso que serve, então, os demonstrativos contábeis e o ponto de equilíbrio. O ponto final, então, seria esse: saber que você é capaz de fazer toda essa análise para saber como investir ou como pegar empréstimo, caso sua empresa necessitar. Então, até mais, até a próxima e bons estudos.